Irmãos, eu desejo um bom dia para todos vocês e, como eu coloquei por escrito, esse mês de janeiro foi-me confiado a estar organizando e conduzindo os cultos na igreja. E para que eu consiga conduzir esse trabalho de uma forma satisfatória, eu conto e preciso do apoio e da colaboração de todos os membros da igreja, de todos os departamentos. E eu tenho como guia, porque o profeta Jeremias diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. E nesse mês de janeiro, que é o mês que o Odair me confiou, ele como primeiro ancião, ele me pediu para que eu ficasse com esse mês. É um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Então eu quero fazer da melhor maneira possível, contando primeiramente com o poder do Espírito Santo, mas também com a colaboração e o envolvimento de todos vocês da igreja, porque eu sou muito pequeno e falho para conseguir fazer sozinho. E eu quero me guiar nesse mês de janeiro, na condução dos cultos, em 3 textos da Bíblia. O primeiro está em Êxodo, capítulo 3, verso 5, em que Deus ele fala para Moisés não se aproximar ali do lugar que ele estava, no Monte Horebe, na sarça ardente, antes de tirar as sandálias dos pés. Porque o lugar que nós prestamos culto ao nosso Deus, não interessa se é no monte, se é numa casa, se é na igreja, quando nós invocamos a Deus em um culto de oração, aquele lugar se torna o quê? Santo. E nós precisamos então ter reverência naquele lugar devido à presença de Deus. Esse é o primeiro texto que eu quero me guiar. O segundo texto é o conselho que o apóstolo Paulo dá lá para os membros e os dirigentes lá da igreja de Corinto. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Paulo então diz que o que for feito nos cultos, tem que ser feito com decência, deixa a moto passar, com decência e também com ordem. Então, eu vou me guiar por esse texto também, procurando fazer tudo de uma forma ordenada. E o terceiro texto é o salmista Davi que diz, em Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes nós confundimos alegria com anarquia. Eu digo alegria de fazer as coisas de Deus, mas a gente tem que saber diferenciar as coisas, Eu entendo por fazer um culto alegre a Deus, por exemplo, você chegar antes do horário. Você está tão alegre, você está tão feliz, que você não vai chegar atrasado, você não vê a hora de começar o culto. Essa alegria interna que você tem, e você vai externar ela o quê? Sendo pontual e assíduo aos cultos, Outra coisa também que demonstra que nós estamos alegres, por exemplo, quando eu vou prestar um culto de adoração a Deus, quando eu vou de repente pregar, cantar um hino, fazer qualquer coisa lá na frente, eu colocar a minha melhor roupa, A melhor roupa que eu tenho, porque eu vou o quê? Adorar o meu Deus. Então eu estou tão alegre porque eu vou cantar um hino lá, ou porque eu vou fazer uma oração, ou porque eu vou pregar, que eu vou colocar a melhor roupa que eu tenho para me apresentar diante de Deus. É uma alegria muito grande fazer isso. Outra coisa, que demonstra a minha alegria, na hora da escola sabatina, eu estou tão alegre que eu vou estar ali participando da lição. Eu não vou estar lá fora, eu não vou estar com conversas paralelas, mas eu vou demonstrar a minha alegria participando ativamente ali da lição. Quando alguém estiver cantando lá na frente, eu vou demonstrar a minha alegria participando também em espírito do hino que aquela pessoa está cantando. Quando o pregador estiver pregando lá, a minha alegria eu vou demonstrar não com gesticulações que não trazem nada de producente para o culto, mas o meu objetivo, estando
atento às palavras do pregador, que são oriundas do trono de Deus. E vou dar um amém bem forte, um glória a Deus, sim, por que não, né? Então é esta alegria que Davi, ele coloca ali: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, reverência e alegria não são coisas excludentes. Você pode ser reverente e alegre ao mesmo tempo, mas a alegria bíblica, a alegria no Senhor. Não confundir a alegria do cristão com um culto somente sensorial, um culto guiado somente pelas emoções, pelas gesticulações. Não. O culto tem que ser guiado o quê? Pela razão. A emoção faz parte, não tem como eu tirar a emoção da minha vida. A emoção foi algo que Deus colocou, é algo inerente ao ser humano. Mas ele diz para a gente sempre deixar ser guiado pela razão, né? A emoção tem que estar sempre o quê? Subjugada à razão, tá certo? Então, irmãos, eu pretendo em janeiro, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo cheio de falhas, tentar otimizar os cultos lá, respeitando o horário de começar, o horário de terminar, o horário para os pedidos de oração, o horário do canto congregacional, o horário, um tempo razoável para que o pregador consiga colocar as ideias lá, o sermão, de uma forma satisfatória, né? Tudo isso é o que o apóstolo Paulo chama de um culto com decência e com ordem. Então eu peço encarecidamente a ajuda dos irmãos e a participação dos irmãos para que nesse mês de janeiro nós possamos então fazer os cultos de quarta-feiras, de domingo e de sábado, um culto alegre, mas ao mesmo tempo reverente. Eu desejo um excelente dia para todos vocês na presença do Senhor Jesus.